Amém. Acho que vai melhorar agora. Amém. Isso, Guilherme, me dá um ok aí se tá dando para ouvir bem no Face. Ok, ótimo. Pessoal, então, quero iniciar orando com você. Creio que Deus vai falar muito conosco, né? Eu estive preparando a palavra hoje e realmente maravilhoso, maravilhoso o que estamos estudando. E quero que isso possa te abençoar, assim como tem me abençoado. Estamos aqui para sermos bênção, né? Em todos os momentos e nos momentos também de pandemia, né? Então, se você quer abençoar alguém com essa palavra, compartilha o vídeo, você que está no Facebook, você que está no Instagram, você pode pegar o aviãozinho, enviar para os seus contatos e nós vamos iniciar orando, amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos nessa noite, Senhor, porque estamos na tua presença, porque estamos diante de ti, porque o Senhor cuida de nós. Queremos, ó Pai, te buscar, invocar o teu nome, invocar a tua presença. Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa trazer, ó Deus, na vida de cada um nessa noite, Senhor, uma nova unção, realmente. Queremos mais de Ti, queremos, Senhor, ser cheios da Tua presença, declaramos que somos dependentes de Ti, declaramos, ó Deus, que precisamos de Ti, abrimos o nosso coração, abrimos a nossa vida, Senhor, queremos realmente ter mais intimidade contigo, nos aproximar de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Você possa tirar um momento agora, você e Deus, para o que você está fazendo. Importante você se conectar à presença de Deus. Muitas vezes temos um dia tão corrido, cheio de afazeres, preocupações, trabalho. Mas nesse momento, né, vamos buscar ao Senhor, vamos parar todas as coisas, vamos deixar de lado tudo o que precisamos fazer e ter um momento com Deus, ouvir a palavra de Deus, abrir o nosso coração. Senhor, visita cada um nessa noite agora, cada um que está conectado conosco. Fala conosco, abrimos o nosso coração, nosso entendimento. Senhor, que aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite, realmente queremos receber, Pai. Queremos aprender, queremos ter a revelação da Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Queremos, Pai, nesses dias temos Te buscado, temos orado, temos clamado. Senhor, a Tua igreja está Te buscando, Senhor, e nós Te pedimos, Espírito Santo, manifesta a Tua glória no nosso meio. Queremos viver o sobrenatural do Senhor, queremos ter experiências contigo nesses dias, Pai. Não queremos ficar na superficialidade, mas queremos ir mais profundo, Deus, em Ti, no conhecimento do Senhor, Te conhecer mais, estar cheios da Tua presença, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá. Eu vou também compartilhar aqui, vou pedir sua licença rapidinho, porque para abençoar também as pessoas que estão aqui no meu Face. Se você quiser compartilhar, você vai lá na lá na página da Sara Alvorada, você que está no Face, e compartilha direto de lá. E aí os seus contatos ficam sabendo que nós estamos ao vivo. Amém?
E você que está no Insta, se você quiser chamar os seus contatos, você vai nesse aviãozinho aí. Eu vou fazer isso agora. E chama as pessoas. Ah? É. Amém? Queridos, tivemos o nosso primeiro culto presencial domingo, foi maravilhoso. Teremos o nosso primeiro arena presencial nesse sábado e teremos também culto presencial no sábado, no domingo. Então, sábado e domingo estaremos na igreja. Para todos aqueles que não são do grupo de risco, você que quiser estar conosco, realmente, Vitória, foi incrível o nosso culto, foi maravilhoso, presença de Deus, muito bom estar reunidos ali em casa, né? Na presença de Deus, na nossa igreja que é linda, maravilhosa. E estaremos nesse final de semana, sábado e domingo. Sábado, arena, e domingo, culto da família. Então, dê o seu nome para o seu líder, coloque o seu nome na lista. Quero agradecer a todos que estiveram ali conosco, agradecer a todos que trabalharam no culto. Estamos passando por uma série de adaptações, né? Então, se tivemos aí alguma falha, nos perdoe, mas estamos trabalhando toda a equipe da Sara Alvorada para te receber com todo o carinho que você merece. Amém? Sábado, às 19h30, meu bem? Pois é, gente. Vamos estar colocando aí. A gente estava fazendo todos às 20h30, né? Então, às 19 horas, sábado, horário do Arena, antes de estarmos na quarentena, às 19 horas, tá? Ainda na série Outbox. Vai ser transmitido. Vai ser transmitido também para quem precisar ficar em casa, né? For do grupo de risco e não puder estar lá conosco. Amém, queridos? Então, vamos para a nossa palavra. Estamos terminando hoje, capítulo 8, o deserto está vencido. Como nós temos falado desde o começo dessa série de palavras, o deserto, ele foi desenhado para ser temporário nas nossas vidas, né? E até isso nós temos que cuidar, porque o ser humano, ele tem uma capacidade de se ajustar às situações e de se adaptar até as situações mais adversas, né? Então, se nós não tivermos cuidado, corremos o risco de nos acostumarmos com o deserto e ficarmos no deserto, né? Tem pessoas que só sabem viver no deserto, né? A pessoa, ela vive de crise em crise. E se ela sai de uma crise, ela já dá um jeito de entrar em outra crise, né? Porque se acostumou a viver no deserto, se acostumou a viver em crise. Então, essa pessoa, ela só sabe... Como assim? Até as pesquisas, algumas pesquisas mostram que pessoas que viveram muitas circunstâncias adversas na infância, né, têm um impacto muito grande na sua vida adulta. E muitas vezes repetem circunstâncias que viveram desde a sua infância. Então, a palavra de Deus diz: abismo chama abismo. Então, se nós não tivermos cuidado e não sairmos do deserto, a gente vai viver no deserto e morrer no deserto, né? Então, nós precisamos, como nós temos falado aqui, aprender e vencer o deserto e terminar essa estação na nossa vida, né? Então, hoje eu vou falar de 4 pontos do que precisamos fazer, de como precisamos agir para vencermos definitivamente o deserto em alguma área da nossa vida. O primeiro ponto é termos visão do futuro. Então, quando você está no deserto, você precisa ter uma visão clara de qual é o futuro
qual é a promessa de Deus para a sua vida, naquela área da sua vida, qual é o futuro pelo qual você está trabalhando, qual é a etapa que te espera ali no final do deserto, qual é a conquista, qual é o futuro que você está planejando e semeando no deserto para viver no futuro, num futuro inclusive próximo, né? Então, quando a gente lê, tem um versículo lá em Provérbios 29:18, Provérbios 29:18, que fala assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Na Nova Versão Internacional fala: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Aqui esse termo, profecia, que na Nova Versão Internacional vem como revelação divina, dentro desse contexto que nós estamos falando, nós queremos colocar aqui visão do futuro. Quando você não tem uma revelação divina, ou quando você não tem uma profecia do que Deus irá fazer na sua vida, do que você vai viver na sua vida depois do deserto, você acaba se corrompendo ou se desviando. Ou seja, você acaba perdendo foco, você acaba se perdendo no deserto. Isso é o que aconteceu durante muitos anos com o povo de Deus no deserto, que era para ser 40 dias e virou 40 anos, né? Se corromperam, se desviaram. Por quê? Por causa da falta da visão do futuro. Então eu quero te dizer nessa noite, não se apegue nem se acostume com o deserto. Existem pessoas que acabam se adaptando ao deserto, se apegam ao deserto. Por quê? Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente até percebe o seguinte: no deserto, o povo de Deus tinha o alimento diário, a proteção de Deus, a nuvem, né, o maná. Então, eles estavam tendo a sua sobrevivência garantida. Já na Terra Prometida, é necessário trabalhar. É necessário, primeiro, conquistar a Terra Prometida, né, diante dos gigantes, os desafios, e se manter ali. Então, a Terra Prometida, o que a gente tem depois do deserto, exige mais de nós do que o próprio deserto. Então, muitas pessoas não querem avançar para a próxima etapa. Elas acabam preferindo viver do maná diário, daquela quantia que Deus te dá para você sobreviver. Muitas pessoas acabam preferindo estar nessa situação do que se arriscar, do que ir para uma nova etapa que exige mais habilidades, conhecimentos, exige mais de você. Então é muito importante que quando você está no deserto, você tenha uma revelação divina do seu futuro, do que você vai viver ali na frente. E essa revelação, ela vai definir a sua força para enfrentar o deserto, né? Quando os espias foram em Canaã, Deus mostrou para eles o que tinha para eles no futuro, né? O que era a terra de Canaã. Josué e Caleb viram a oportunidade e saíram dali com a visão de futuro. Mas a maior parte dos espias acabaram vendo as dificuldades, os problemas, os empecilhos para se conquistar aquilo ali. Então vai muito da nossa percepção. O deserto, a crise, não pode nos impedir de ver o que Deus tem para nós lá na frente. A palavra de Deus diz em Mateus 6:22: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas.
Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. O que esse versículo está dizendo? Quando aqui a palavra de Deus fala sobre os nossos olhos serem a lâmpada do nosso corpo, aqui está falando da nossa percepção. Qual é a forma que nós percebemos as circunstâncias? A forma como você percebe, a forma como você enxerga as circunstâncias da vida vai definir toda a sua vida. Então, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Então, quando você está no deserto, você precisa buscar em Deus uma visão clara do que Deus tem para você, do outro lado do deserto, ao final do deserto, né? E buscar em Deus uma percepção divina, da forma como Ele vê. Porque se você for como a maioria daqueles espias, né, do povo de Deus, Deus vai te mostrar a promessa, mas se os seus olhos não estiverem bons, como aqui está falando em Mateus, você vai se ater às dificuldades. E essa é uma grande tendência do ser humano, né? Nós temos uma tendência muito grande a prestarmos atenção, a focarmos nas faltas, nas dificuldades, nos problemas, em tudo aquilo que nos falta, muito mais do que naquilo que temos, do que nos recursos que temos, do que naquilo que já recebemos, do que daquilo que já conquistamos. Amém? Então, identifique hoje, se você está passando por um deserto, se você tem uma visão clara daquilo que Deus tem prometido para você, daquilo que Deus tem para você na próxima etapa. Amém? Fantástico, né? Próximo ponto. Escolhermos enfrentar a dor da mudança. Esse ponto, em algumas terças-feiras, eu pincelei, mas eu quero pontuar aqui com você, porque é muito importante para sairmos do deserto, para vencermos o deserto, escolhermos o caminho da mudança, né? Falamos sobre isso. Olha aqui o que Paulo fala para Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Eu quero te dizer que para vencermos o deserto e alcançarmos aquilo que Deus tem para nós no final do deserto, ou seja, sairmos do deserto melhor do que entramos, precisamos escolher o caminho da mudança. E esse caminho contém dor, digamos assim. E hoje nós temos uma sociedade, vivemos numa sociedade que muitas pessoas fogem da dor, fogem do processo da mudança necessária para evoluírem, para crescerem, para vencerem os desertos, né? Inclusive, vivemos numa geração onde muitos adultos são infantilizados, ou seja, pessoas que vivem fugindo das responsabilidades, pessoas que vivem fugindo dos seus conflitos, pessoas que vivem fugindo das necessidades de mudança que elas mesmas têm. Muitas vezes nós, como pastores, né, ou líderes, quando vamos aconselhar alguém, né, você identifica com aquela pessoa qual é a mudança que ela precisa ter para vencer aquela crise na vida dela. E é interessante porque nós achamos, claro que essa pessoa quer sair dessa crise. Claro que essa pessoa vai querer pagar esse preço dessa mudança para vencer essa crise. Mas o que acontece muitas vezes é que algumas pessoas preferem ter perdas significativas na sua vida
do que mudar. Muitas pessoas perdem casamentos, perdem bons empregos, perdem boas oportunidades, perdem ministérios, né? Perdem grandes promessas de Deus porque não aceitam o caminho da mudança, do amadurecimento. Muitas pessoas fogem no meio do deserto, elas não querem ser lapidadas, elas não querem ser transformadas, elas não querem evoluir, elas não querem amadurecer. Então, ou acham que não conseguem, ou não aprenderam durante a vida a enfrentar crises. Foram poupadas, foram criadas de uma maneira super protegidas. Então, na hora da crise, elas se escondem, elas fogem, elas têm atitudes inconsequentes, mas não aceitam o processo da mudança. Não assumem as responsabilidades, não enfrentam. E às vezes, querida, às vezes não, sempre para sairmos de um deserto, de uma crise, nós precisamos de uma mudança nos nossos hábitos, ou nos nossos comportamentos, ou nos nossos pensamentos, ou nas nossas emoções. Precisamos mudar a rota em alguma área da nossa vida. E isso exige muito de nós. Isso nos tira da zona de conforto. E é para isso que o deserto existe. Porque o deserto, ele nos sacode, realmente para que nós entendamos o que precisa ser diferente. Amém? Falamos sobre isso já em algumas terças-feiras. Então, para você vencer o deserto, eu já falei 2 pontos hoje. Primeiro, ter uma visão do futuro. E focar nesse futuro, nas promessas, naquilo que Deus tem para você. Segundo, escolher enfrentar a dor da mudança. E nós falamos sobre isso quando a gente leu aquele texto que fala: não é possível colocar vinho novo em odres velhos. Vamos falar, por exemplo, dessa situação que estamos vivendo, né? Que é a quarentena, a pandemia, toda essa situação. Você, com certeza, tem a oportunidade de sair dessa situação, que nós não sabemos quando vai acabar, mas num novo nível. Nós conhecemos pessoas que estão melhor empregados hoje do que no início da pandemia, né? Eu mesma não estava trabalhando e hoje estou trabalhando, né? Estou atendendo online. Por quê? Porque no momento de crise existem oportunidades. Quando você tem algo a oferecer, as pessoas te procuram. E no momento de crise, os melhores, aqueles que se prepararam mais, aqueles que estão mais disponíveis, aqueles que estão que querem crescer, vão crescer. Porque a crise, ela é um funil. A crise é uma peneira, né? Por esse funil, por essa peneira, passam todos. E aqueles que estão evoluindo, estão amadurecendo, vão sair melhores, vão ser promovidos em todas as áreas da sua vida. Então, eu creio que no final dessa pandemia, eu já estou experimentando, no final dessa pandemia, eu vou estar melhor do que eu estava no começo. Meu casamento está melhor, a minha vida com os meus filhos, minha rotina, eu precisei me organizar, então hoje eu estou melhor. Meu ministério estará melhor, minha vida profissional estará melhor. E é isso, o deserto é para isso. Agora, muitos não conseguem evoluir no deserto porque não escolhem a dor da mudança. E acabam saindo do deserto amargurados ou ficando no deserto, né? E perdendo a oportunidade de crescer. Terceiro ponto, precisamos, durante o deserto, louvar ao Senhor e nos fortalecer no Senhor. Louvar ao Senhor. Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, portanto,
ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então a palavra de Deus traz essa expressão, sacrifício de louvor. Por quê? Quando as coisas estão bem, é muito fácil louvar, né? É muito fácil agradecer, é muito fácil você estar de bem com a vida, né? É muito fácil você dizer que Deus é maravilhoso, é muito fácil você pregar, mas no momento do deserto, o louvor é uma decisão, porque muitas vezes ele não vai ser natural. Né? Eu comentei com o Renato que eu estava fazendo aula de violão e estou assim muito feliz com o que Deus está fazendo na minha vida nessa área, porque durante alguns anos da minha vida estudei música e tinha enterrado, eu estudei música por 8 anos e tinha enterrado esse talento, né? Mas tinha estudado teoria musical, fiz canto coral, ritmo e som, flauta, teclado, piano, né? E eu tinha chegado a uma conclusão de que eu não tinha dom musical, ouvido musical. E um pouco antes da pandemia, um mês antes, o Renato, eu tinha comprado um violão e eu senti o desejo de começar a aula, né? E foi muito interessante, porque eu comecei e as coisas fluíram e a minha professora falou, não, você tem ouvido musical sim. E parece que tudo que eu tentava antes, musicalmente falando, e não fluía, fluiu, né? Até tem que dar um testemunho sobre isso depois, mas é assunto para outro momento, do que Deus me mostrou, né? Por que isso fluiu dessa forma. Mas aí eu estava então treinando, achando muito bom cada aula, sentindo muito emocionada, né? Porque eu estava voltando a trabalhar esse dom. E aí começou a quarentena, e o início da quarentena foi muito pesado, emocionalmente falando. A gente, né, todo mundo ficou em pânico, aquela coisa muito ruim. E eu olhava para o violão e eu falava, gente, não tem clima. Tem clima para cantar. Tem clima para tocar. Né? Era algo que estava tão bom, mas é como se eu tivesse em luto aqueles dias. Né? E aí eu falei para o Renato, agora eu entendi o que a palavra de Deus chama de sacrifício de louvor. Claro que louvor não é só cantar, né, gente? Viver uma vida de louvor a Deus é algo muito mais profundo. Mas naquele momento eu tive um entendimento. Porque quando você está feliz, louvar é algo natural. Mas quando você está no deserto, quando as coisas não estão sendo do jeito que você quer, quando as coisas... o louvor se torna um sacrifício. Né? Então, é uma decisão. Oferecer continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Ou seja, mesmo que as coisas não estejam como nós gostaríamos, vamos louvar a Deus. Vamos engrandecer o nome de Deus, né? Você precisa fazer isso no meio dos seus desertos. Engrandecer a Deus, louvar a Deus, liberar palavras de louvor, agradecendo a Deus, dizendo como Deus é bom. Não podemos ser cristãos tão superficiais que no primeiro não de Deus, né, que na primeira crise, que na primeira circunstância, a gente comece a murmurar e use o nosso lábio para reclamar de Deus ao invés de louvar a Deus. Agora, gente, esse é um desafio também, né? Isso precisa ser algo que nós precisamos vigiar no nosso dia a dia, porque a nossa tendência natural no deserto é murmurar. Amém? Então, terceiro ponto, louvar a Deus. E quarto ponto, nos fortalecer em Deus. No deserto, mais do que em todas as situações da sua vida, das nossas vidas, nós dependemos da graça e da força de Deus. 2 Coríntios 12, 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais
me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O que é isso, gente? Deserto, né? Quando sou fraco, aí é que sou forte. A minha graça te basta. Eu estava estudando essa palavra e eu me lembrei de um testemunho que pode parecer bobo, né? Para muitas pessoas, mas eu me lembro quando eu estava fazendo o 3º ano do ensino médio. Já era cristã, servia a Deus. Mas, assim, aquela preparação para o vestibular, para quem leva aquilo muito a sério e, enfim, vai fazer um vestibular muito concorrido, assim como para quem presta concurso, é uma fase muito estressante. E eu me lembro um dia que eu estava assim, muito indisposta, parece que eu não queria. Eu lembro que estava no começo do ano, eu tinha ainda o 3º ano pela frente. E eu estava muito desanimada e falando, Deus, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Não quero isso, esse estresse, essa situação, me sentindo fraca para o desafio. E aí um dia no almoço, a gente ligou a TV Gênesis e o Bispo Rodovalho estava dando uma palavra de um culto. E ele falou sobre a graça de Deus. E ele falou, a graça de Deus, ela te ajuda em tudo aquilo que humanamente você se sente incapaz de fazer. Então, queridos, muitas vezes, e aquela palavra entrou no meu coração e me fortaleceu de uma forma, e eu entendi que aquela situação que eu estava passando na minha vida, que para mim era difícil, hoje até pode parecer besteira para mim, né? Mas cada fase da sua vida você tem seus desafios. Aquele desafio que eu estava vivendo, eu iria ter que vencer com a graça de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual área da sua vida hoje você precisa da graça de Deus? Que é uma força que não vem de você, que vem do Espírito Santo. Que é aquela situação que você já tentou de todas as formas, através das suas forças, da sua sabedoria humana, mas você não sabe resolver. Às vezes uma crise no casamento, às vezes relacionamento com o filho, às vezes problema financeiro, vida profissional que não rompe. E você já tentou de todas as formas, por todos os caminhos que você conhece, e você está realmente assim, se sentindo desanimado. Quer te dizer, busque a graça de Deus. Peça ajuda de Deus. Peça o Espírito Santo para derramar graça sobre você. No meio do deserto, nós precisamos da graça. E aqui, como a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, a graça dele nos basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Querido, deixa eu te falar, se a gente fosse forte demais, a gente não ia precisar de Deus. Por que esse texto ele parece ser uma contradição, né? Como assim, quando estou fraco, é aí que estou forte? Mas é porque muitas vezes nós só deixamos Deus agir quando a gente já desistiu na nossa força. E eu quero te fazer uma pergunta. Quem é mais forte? Eu ou Deus? Então, se eu tentar resolver uma situação na minha força, eu vou ter um resultado. Se eu tentar resolver aquela mesma situação através da graça de Deus, da força de Deus, eu posso ter um resultado muito melhor. Então, muitas vezes nós precisamos passar pela fraqueza para entendermos que precisamos de Deus e aí, através da graça de Deus, enfrentarmos aquela situação numa nova ótica, num novo contexto, numa nova maneira. Então, queridos, no meio do deserto, busque a graça de Deus e a força de Deus. Lá em Efésios 6:10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não podemos viver nós
cristãos na força do homem. Claro que temos que fazer a nossa parte, temos que correr atrás, temos que fazer tudo o que está no nosso alcance. Mas existe algo no nosso interior que precisa da força de Deus. Até para fazermos a nossa parte, nós precisamos da força de Deus. Como a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Porque quando você está abatido, você fica fraco. E quando você está fraco, você não consegue buscar estratégias, soluções para nada. Então, muitas vezes, diante da mesma circunstância, você pode mudar a sua maneira de enfrentar aquele problema. E é isso que a força de Deus faz em nós. Quando você estiver muito angustiado, muito entristecido, busca ao Senhor, porque se você não mudar aquilo no seu interior, se o seu coração não for fortalecido, você vai ser vencido por aquela crise. Você não consegue enxergar a solução, você não consegue pensar numa maneira diferente de agir diante daquela circunstância. Mas quando o Senhor te fortalece, quando a graça de Deus vem, alivia o seu coração. Não sei se você já sentiu isso, mas se você não sentiu, você precisa experimentar. Acredito que todos já tenham sentido. Quando você entra para o seu quarto, ora, o Espírito Santo te visita. Quando o Espírito Santo te dá um entendimento, quando a unção de Deus vem sobre você, quando você chora na presença de Deus, quando você põe um louvor, você está triste, você se ajoelha ali, fala com Deus e chora e deixa o Espírito Santo te consolar, e Deus te dá uma palavra, Deus te dá uma promessa, né? Você sente que Deus está te lembrando que Ele está com você, você levanta daquele chão diferente. E aí a circunstância pode ser a mesma, mas você está diferente, por causa da força do poder de Deus na sua vida. Né? Eu estava refletindo sobre a minha vida essa semana e pensando, até que ponto eu sou um testemunho da força de Deus na minha vida? Porque eu me considero uma pessoa tão comum, né? Eu estou refletindo sobre isso essa semana. Os meus resultados, eles precisam ser muito mais expressivos para que de alguma maneira as pessoas vejam Deus em mim. Mas aí eu tive um entendimento importante também, que quem eu sou, na verdade, é um milagre, né? Porque sem Deus eu não seria nem o que eu sou. Então, às vezes as pessoas não vão entender, porque elas podem olhar para mim e falar, uma pessoa comum, mas eu não era uma pessoa comum antes de me encontrar com Deus. Eu era muito aquém, né, do que eu poderia ser. Então, na verdade, a graça de Deus, ela se manifesta na minha vida. Quem eu sou, o que eu faço, pode parecer para algumas pessoas pouco. Mas é muito mais do que eu faria se não fosse a graça de Deus. É muito mais do que eu faria se não fosse o poder de Deus na minha vida. Se não fosse todas as vezes que eu falo com Deus. Se não fosse todas as vezes que eu peço a ajuda do Espírito Santo. Se não fosse todas as vezes que eu choro na presença de Deus. Se não fosse todas as vezes que eu falo, Senhor, agora eu não dou conta. Senhor, eu estou angustiada. Senhor, eu preciso ser renovada. Senhor, eu preciso ver essa circunstância com outros olhos, né? Eu não seria nem o que eu sou. Agora eu estou trabalhando para que essa graça, esse poder venha sobre mim de uma maneira que possa trazer ainda mais frutos, para que eu possa ser um verdadeiro testemunho de Deus nessa terra. Que a minha vida, o Renato tem pregado sobre isso nos domingos, que a minha vida possa cumprir o propósito de Jesus para mim, que é implantar o reino de Deus na terra. Então, para isso, a minha vida tem que se parecer com o reino de Deus. Forte isso, né? Desafiador isso. Como que eu implanto o reino de Deus na terra? Eu preciso
parecer com esse reino, eu preciso fazer parte desse reino. Ser o reino. Eu preciso ser uma parte desse reino na terra. Porque aí eu estou cumprindo o propósito de implantar o reino de Deus na terra. Então, estamos finalizando esse tema, a força de um deserto. Foram 8 semanas de muito aprendizado, muita reflexão. Eu aprendi muito, eu fui muito abençoada, espero que você também. E que esse seja um aprendizado que você nunca tire da sua vida. Eu tenho esse livro para vários momentos da minha vida. Quando a coisa começa a apertar demais, eu falo, a força de um deserto. Estou no deserto, né? E você precisa ter esses conceitos, saber identificar quando você está num deserto e ativar rapidamente as atitudes corretas de fé, de humildade, de quebrantamento, de intensidade em Deus, de aprendizagem, de mudança, de evolução, para que você possa passar pelo deserto e não ficar preso nele. Amém? E a partir de terça que vem, fantástico, né? Estive já lendo Sua Vida, Sua Família, Seu Propósito. Vamos entrar um pouco em conceitos de cura interior, vamos falar sobre família, laboratório da sua missão, a importância da família e também o peso da família em quem você é, em quem você quer se tornar, como romper com estruturas, às vezes, não saudáveis, familiares, enfim. Bem profundo esse tema, vai ser maravilhoso. Quero te convidar a estar conosco e quero orar com você agora para finalizarmos, né, esse tema do deserto. Ok? Vou orar. Te esperamos nos nossos cultos presenciais, sábado e domingo. E se você é do grupo de risco, precisar de qualquer coisa, chama seu líder, precisar entregar dízimo, oferta, parceiro de Deus, ou fazer por transferência. Vou pedir o João, que deve estar nos assistindo, apesar de eu não ter visto ele ainda, mas eu não consigo acompanhar aqui todo mundo, para colocar novamente nas redes sociais as nossas contas, para que você possa fazer sua oferta, seu dízimo, se você não estiver indo à igreja. E se você estiver, faça isso na igreja, abençoe a casa de Deus. Amém? Temos os nossos próximos eventos, dia 20 de junho, o nosso revisão de vidas totalmente online, porém faremos na igreja, com quem não é do grupo de risco, né? Todo o Brasil vai ser a maior revisão de vidas da história, tá? E dia 11, um pouquinho antes, o TAL, treinamento avançado para líderes, todos que são líderes e alunos do Instituto de Vencedores. E nossas celebrações 10 e 11 de julho. Então, essas são as nossas próximas datas, além dos nossos cultos e células. Amém, queridos? Vamos orar, então, declarando nessa noite que estamos decidindo vencer os desertos que estamos enfrentando em cada área da nossa vida. Senhor, obrigada por essas 8 terças-feiras em que o Senhor tem nos ensinado como enfrentar os desertos da vida, como vencer os desertos, como sair dos desertos. Senhor, eu oro por cada pessoa que está hoje conectada. Senhor, que haja um fim nesse deserto que cada um está passando. Dá a cada um revelação divina, como a tua palavra diz, revelação divina, Senhor, do que precisa ser diferente, do que precisa ser renovado, do que precisa ser mudado, Deus, para que o deserto seja definitivamente vencido. Eu profetizo na vida de cada um, Senhor, a terra prometida, em cada área das nossas vidas, Senhor, que possamos alcançar, conquistar uma nova etapa, um novo nível, Senhor, novas habilidades, novas conquistas, novas posições em cada área da nossa vida. Senhor, que cada um possa, nos momentos de deserto, estar no teu altar, te buscar intensamente,
Senhor, e colher frutos valorosos desses momentos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Obrigado a todos. Essa live vai ficar salva no Instagram, na IGTV, né? E no Facebook, na nossa página ali. Então, se você... E no YouTube também depois, no nosso canal. Então, se você entrou no final, no meio, assista novamente. Muito importante esses entendimentos. O Samuelzinho foi o motivo dos meus 5 minutos de atraso, porque ele acordou bem na hora da live. Tentei fazer ele dormir novamente, mas ele não quis. Tá com 2 bolachas, né? Ficou com o papai, comendo bolachinha de arroz. E vamos encerrar, então, agradecendo aí a presença de todos. Deixa eu olhar aqui no Insta. Paty Alvariza, Bruna Alvariza, Dudu. Lembrando que agora às 9h30 temos discipulado com os nossos 12. E essa semana tá muito especial. Para quem é líder, gosta de falar de crescimento ministerial, nós estamos tendo as lives no Arena Jovem Oficial, todos os dias às 21h57. E todos os dias às 11 horas, pelo Zoom, estamos orando juntos no Clamor do Livramento. Das 11 às 11h30 a gente faz todos juntos, né? Todos da Sara Alvorada. E das 11h30 à meia-noite, cada um na sua casa, continua o Clamor do Livramento, orando pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelas nossas famílias, pela nossa vida em Deus, né? Estamos incendiando o nosso coração na presença de Deus. Então, você que quiser participar, né? Procure o seu líder aí, que ele tem o link. E entre também nas lives, que estão trazendo muitos ensinamentos importantes. Vitória Esperoto, Nicole, Tainá, Juju, Camille, Iago, Andriele, Jacques, José Luiz, Jorge Castro, Valdeci Mateus, Rose, Cláudia, Lilian, Paola, David, Pedro, Victória, Eduarda, William, Mirna, minha mãe, Raíssa, Gabriele. Aqui no Face temos também Tamires, Guilherme Faustino, Juliano, Nara. Deixa eu ver quem mais. Eu vi o Gabriel Batista. Peraí que eu tô tentando ver aqui. Cauã, Digeme, Cassiana, Rejane, Elaine, Ágata, Carmen Godóis, Cassiana Kuhlmann, Américo. Deixa eu ver quem mais. Binéia, Camille, Pati Godóis, Tamires, Guilherme Faustino, Juliano, Fernando e Miriam Vitabar, Gabriel Batista, José Luiz, Cleonice, João tá aí, falei que eu não tinha visto ele, mas ele tá aí, ó. Nicole. Amém. Então, muito obrigado, querido. Se eu não falei seu nome, me perdoa. Mas vamos até a próxima. Beijos, fiquem com Deus.